Eu convido meu irmão, eu convido minha irmã a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Oséias. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6. Hoje eu quero falar com a igreja sobre dois assuntos. Quero falar sobre o título Conhecimento, mais, literalmente, o sinal de mais, de adição, conhecimento mais temor. Conhecimento mais temor. Hoje, uma coisa que acontece no nosso país é que praticamente todo o país conhece Jesus. Raramente encontraremos alguém na nossa geração que não tenha ouvido falar sobre Jesus. Concorda comigo? Essa pessoa, ou ela conheceu uma igreja evangélica, uma igreja protestante, seja ela histórica, pentecostal, avivada ou neopentecostal, ou ela conhecerá Jesus por meio da igreja católica. Alguém falou de Jesus para algum brasileiro. Raríssimas exceções podem existir nos nossos dias. Concorda comigo, irmãos? Ainda mais com o advento da tecnologia, ainda mais com o advento da internet. Hoje, você sabe muito bem que sinais de satélite estão chegando praticamente em qualquer região. Décadas atrás eram parabólicas, agora não mais. Agora são satélites nos smartphones, nos computadores, ou seja, raramente nós encontraremos alguém na nossa nação que não tenha ouvido de Jesus, por meio da cristandade, que engloba o catolicismo e todo o protestantismo e todos os ramos evangélicos, ou até mesmo de alguns segmentos espíritas, como, por exemplo, espiritismo mesa branca, e aí vai. Talvez você diga, pastor, mas não é o evangelho puro. É verdade. Mas ouviram de Jesus. Amém, irmãos? Ou seja, falando sobre Jesus, com certeza, essas pessoas aprenderam que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Senhor, que Jesus morreu na cruz. Hoje, na nossa nação, está sendo comemorado em muitas igrejas católicas aquilo que chamamos Dia de Ramos, a celebração que antecede a semana chamada Santa, que será agora, na próxima semana, que é aquele dia exclusivo que Jesus simbolicamente morreria na cruz numa sexta-feira. Passa-se o sábado, que é chamado sábado de aleluia, e aí vem o domingo da ressurreição. A tradição católica ensina isso. E hoje, por que o domingo de Ramos? É porque foi quando Jesus entra em Jerusalém, e ali em Jerusalém as pessoas colocaram ramos e disseram, Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E Jesus entra em Jerusalém. E aí temos essa semana marcante chamada Semana da Paixão. Como lembrança, como memorial, é muito lindo essa semana. É muito lindo. É uma semana marcante. É a grande semana do cristianismo. Para mim, mais significativa do que o Natal. Mais significativa, inclusive, que o nascimento. Todos os fatos foram milagres de Deus. O milagre da concepção virginal, o milagre do nascimento, o milagre da infância, o milagre do ministério, mas o milagre do batismo, o milagre do ministério, mas o milagre da morte consolida tudo. Foi por causa da morte de Jesus que a gente está aqui. Amém, meus irmãos? Mas essa semana chamada Semana da Paixão,
E aí, eu estou refrescando a memória, estou jogando muitas informações. Por quê? Porque alguém, de alguma forma, é que nem minha mãezinha, quando nós éramos católicos, ela dizia, por que os crentes jejuam sempre e a gente só jejua na sexta-feira chamada Santa, a pão e água? E os crentes jejuam de tudo. Ela me perguntava, era criança, talvez ela nem lembre disso. E eu dizia, eu não sei, mãe. Ela falou, pois é, eu também não sei. Ou seja, não era uma pergunta de retórica, era mais do que uma... Por quê? E eu me lembro dessas frases quando eu era criança. Eu falava, boa pergunta, mãe. Por que os católicos jejuam na Sexta-feira Santa? E fica aqui uma outra lição de casa para vocês. Por que se come peixe? Onde está na Bíblia que não pode comer carne? E eu quero lembrar que peixe é carne. Tá bom, meus irmãos? Então, por que essa tradição? Percebam. Porque muitas pessoas, até crentes, guardem isso, tem crentes que na sexta-feira chamada Santa não come carne, tem que comer peixe, se não é peixe é ovo. Mas eu quero dizer que, onde está na Bíblia? E fica com medo, porque se comer carne, ai meu Deus, estou pecando. Aonde está na Bíblia, irmãos? Aonde está na Bíblia? Estão entendendo? Respeitamos a fé de todos, mas nós seguimos as Escrituras. Amém, irmãos? É isso que eu quero dizer. Uma tradição, ela pode acabar virando um mandamento. E se ela é uma tradição humana, quando ela vira um mandamento, ela escraviza. Quer ver outro exemplo? Eu cresci também com os meus amigos de infância. Eu era o mais religioso de todos, mas tínhamos uma regra. Não, mãe, não bata não, é sexta-feira santa. Aí a gente virava o giraia. Porque a mãe não podia bater. Não, bater não. Eu posso virar o demônio, mas você não pode bater, mãe. Eu lembro disso. E então eu falava, mas que estranho. Aí eu te pergunto, aonde está na Bíblia essa indicação de que na sexta-feira santa você tem que praticar penitências e se consagrar? Não, você tem que se consagrar o dia inteiro, a vida toda. Buscai a paz com todos e a santificação, sem o qual nós não veremos o Senhor. Amém, meus irmãos? A santificação é o tempo todo. É o tempo todo. Não é num dia. Então, o conhecimento sobre Deus, o conhecimento que carregamos nas mãos, a palavra de Deus, o conhecimento de que Jesus é o Salvador, o conhecimento que precisamos estar numa igreja, saber de tudo isso é muito importante, mas eu quero dizer que muitas vezes nós morremos conhecendo tudo isso. E aqui, antes da leitura do texto e dos meus apontamentos, eu quero apenas dizer nessa introdução, antes até de orarmos, nós fomos treinados a um aprendizado infrutífero. Como assim? Na escola a gente aprende, e geralmente a gente aprende muita coisa boa e útil, e depois o aluno pergunta ao professor, o que nós faremos com esse conhecimento? O professor diz, só aprenda, só precisa saber. E aí, sem que percebamos, aprendemos, mas não utilizamos aquele aprendizado. Não estou dizendo que seja inútil o nosso currículo, não é isso. Mas é uma fala que predominou, talvez, várias gerações. Talvez você ouviu na sua formação, no primário, no ginásio, no colégio. Quem ouviu isso? Eu ouvi. Quantas vezes a gente... Professor, para que isso daqui? Onde eu vou aplicar na vida? O professor não foi treinado a explicar aonde aplicaríamos aquilo. Então, talvez você foi uma exceção. Mas o que eu quero te dizer? Nós temos uma ideia de que aprender é tudo, e eu quero te dizer que aprender não é tudo. Aprender é importante, mas, como disse Jesus, se nós não colocarmos em prática o nosso aprendizado, seremos como alguém que construiu uma casa sobre a areia. Jesus, sabendo da importância e da prioridade do conhecimento, sabia que esse conhecimento não pode ser infrutífero, estéril. Se eu sei e não faço, tem algo de errado e eu preciso reposicionar minha vida. Amém, meus irmãos?
E é por isso que o título dessa mensagem é Conhecimento, mas poderia colocar prática. Mas eu não quis chamar a prática, eu quis chamá-lo de temor. Porque quem teme de verdade, de todo o coração, pratica. Amém? E eu quero ler com vocês esse texto de Oséias 4:6. Oséias 4:6, e depois leremos outros textos. Eu vou ler na NVI, depois eu estarei lendo em outras versões. Oséias 4:6, a primeira parte apenas, diz assim: Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Quero agora ler em outras versões essa mesma expressão, só que aqui nós lemos na NVI: Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Quero ler agora na Revista Atualizada Interlinear: O meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. Lerei agora também em uma outra versão, que é a versão Almeida Corrigida e Fiel. O meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. E agora na última versão, que é na King James. Na King James. King James atualizada. Eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua cabeça e diga: Deus, fala comigo. Pai, estamos aqui diante da Tua palavra e pedimos, fala ao nosso coração. Derrama do Teu Santo Espírito sobre todos nós e ministra uma palavra que, ao mesmo tempo, aprendamos e praticamos. Que possamos aprendê-la totalmente como o Senhor nos deixou e que possamos vivê-la. Que possamos temer ao Senhor. Ó Deus bendito, derrama do Teu Santo Espírito sobre todos nós e fala conosco e nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Conhecimento, meus irmãos, mais temor. E quando a Bíblia fala do conhecimento, irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos do pleno conhecimento de Deus, que é esse conhecimento que não é estéril, que é desse conhecimento que gera-nos a prática. Porque se eu conheço muito, como foi Salomão, mas eu deixo de praticar, eu perdi o temor na caminhada. E quando a Bíblia vai falar sobre o conhecimento de Deus, Ele está nos desafiando a termos o quê? Esse conhecimento pleno, que nos remete ao temor, que nos remete à prática. Não é o conhecimento de aprender sobre algo apenas, como eu disse na minha introdução. Aquele conhecimento intelectual e humano. Aquele conhecimento, como eu mencionei, que aprendemos na escola e depois não usamos para mais nada. Podem ver que nós, a grande maioria, estudava decorando as coisas, porque precisávamos passar de ano. Mas, na realidade, o que mais precisamos não é decorar algo, não é utilizar a memória curta, é aprender. Porque quando a gente aprende, de fato, nós introjetamos para dentro de nós todo aquele conhecimento e aquilo começa a fazer parte da nossa vida. É claro que as nossas escolhas determinarão se aquele conhecimento está sendo útil ou não. Então, o conhecimento pleno seria aquele que aprendemos, aquele que realmente aprendemos e aquele que vivemos constantemente. Há um texto no livro de Tiago que eu quero parafrasear agora aqui com vocês. Porque Tiago ele fala sobre dois tipos de sabedoria que nós temos.
E eu quero usar essa palavra, a sabedoria que Tiago ensina, e compará-la ao conhecimento. Ao conhecimento. Porque o profeta Oséias estava chamando o povo ao conhecimento. O profeta Oséias, como a gente acabou de ler, ele tinha dito que o povo de Deus estava sendo destruído por falta do quê? Por falta de conhecimento. Que conhecimento? O verdadeiro conhecimento. O povo de Deus estava sendo arruinado. O povo de Deus estava perecendo. Aí você diga, mas pastor, é o povo de Deus. É o povo de Deus, mas se o meu conhecimento não está gerando prática, eu estou trazendo sentença sobre mim. Então, o desejo de Deus é revelar o seu conhecimento, porque, irmãos, inclusive deixa eu tirar uma atenção aqui. Porque nós que temos uma história aqui avivada e pentecostal, nós gostamos muito da prática. Mas a prática sem a teoria, a gente se torna um povo meio esquisito. É daí que saem os neopentecostais e as seitas neopentecostais. Porque a prática sem teoria nos faz perder com a gente mesmo, inclusive com os nossos dons. Deixa eu te fazer uma pergunta, você é movido à emoção? Ou você é movido à razão? Se você é movido à emoção, mais cedo ou mais tarde você vai se perder. Porque Deus te fez, antes de ser uma pessoa que tenha emoção, você tem um cérebro, você tem uma identidade. Deus te deu as suas faculdades cognitivas para que você pense antes de agir. Deus te deu 2 olhos para que você perceba muito. Deus te deu 2 ouvidos para que você ouça muito. Deus te deu uma boca para que você fale menos. Deus nos deu essas qualidades intelectuais e nos fez esse ser tão pleno, tão maravilhoso, que é para a gente pensar antes de agir. Diferente de todos os animais do planeta, que são milhares de seres vivos, nós somos o único ser que temos a capacidade de saber do passado, do presente e do futuro, mais ninguém. Os demais vivem por instinto, nós não vivemos por instinto, nós vivemos por propósito, nós vivemos por perspectiva. Agora, mesmo com toda essa capacidade que Deus nos deu, quando Ele nos criou, a gente se perde por causa do pecado, por causa do egoísmo ou por causa de nós mesmos. Então o conhecimento ele é imprescindível. O conhecimento é o que vai gerar em nós o grande motivo para a gente prosseguir. E é por causa do conhecimento que a gente também desfruta de bons sentimentos. É por causa do conhecimento que a gente cresce em todas as dimensões. É por causa do conhecimento que chegamos onde estamos. Logo, conhecer é fundamental. Mas o conhecimento sem essa perspectiva da prática, ele se torna estéril. É uma biblioteca lindíssima, riquíssima, mas que não produz nada. Então, o que acontece? Tiago vai falar bem sobre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Abra comigo a sua Bíblia lá no livro de Tiago. Tiago, capítulo de número 3. Tiago 3, do versículo 13 ao 17. E eu quero ler com vocês, fazer um paralelo aqui agora, sobre essa questão do conhecimento. Porque, irmãos, mesmo com a nossa sabedoria, a gente pode estar se perdendo. Dentro da igreja. Vamos ler? Tiago 3. Do versículo 13 ao versículo 17. Quero ler aqui na NVI, essa porção. Tiago 3, do 13 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? É uma pergunta. Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Percebam, ele faz uma pergunta, não é uma pergunta de retórica. É uma pergunta que ele nos deixa respondermos por meio das nossas obras. Logo, não é um conhecimento infrutífero, mas a pergunta dele não é apenas sobre conhecimento, é sobre sabedoria.
Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Versículo 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pastor, isso daqui é um golpe na nossa jugular. Se eu sou sábio, se eu sou entendido e sou uma pessoa que tenho inveja amarga e ambição egoísta, tudo isso é terreno e é diabólico. Mesmo eu sendo um PhD e riquíssimo e sendo prestigiado pela sociedade. Percebam, Deus não está querendo que a igreja dele tenha sabedoria humana. Sabedoria humana são úteis para as coisas humanas. Deus está dizendo para o povo dele, a sabedoria humana na minha igreja não basta. Aqui está uma explicação porque muitos crentes naufragam, porque eles são conduzidos pela sabedoria humana. Por quê? Porque são terrenos. Vivem com inveja amarga e ambição egoísta. Logo, tudo isso o Senhor está nos dizendo que é diabólico. E se é diabólico, nós não colheremos o fruto do Espírito, mas sim o fruto da carne. Logo, dentro da igreja, ou mesmo sendo o povo de Deus, naufragaremos. Por isso que o profeta Oséias estava dizendo, o meu povo perece, padece, sofre por falta do verdadeiro conhecimento de Deus, que não é o conhecimento da vida. Deus deseja nos dar o conhecimento e a sabedoria dos céus, e não a dessa terra. Meus irmãos, pensem sobre isso. Quem é que tem regido as nossas tomadas de decisões na vida? A sabedoria de Deus ou a sabedoria dos homens? Mas se você não tem notado, então perceba muito bem, o fruto que damos evidencia que tipo de sabedoria temos escolhido seguir. E o fruto vai ser determinante para a gente aprender. Versículo 15 agora continua dizendo, esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Versículo 16, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. O mundo hoje, pós-moderno, é um mundo sábio? É sábio. É um mundo intelectual? É intelectual. Eles constroem coisas maravilhosas? Pesquise agora o grande telescópio James Webb. Está sendo uma revolução na astrofísica. Coisa fantástica. Alguns anos atrás, foi lançado no espaço um telescópio chamado James Webb. Ele está mapeando o universo, está descobrindo coisas novas, está repaginando a ciência. Algo fantástico. Está tirando fotos dos lugares mais distantes e longínquos, das galáxias mais distantes, e coisas surpreendentes têm acontecido. Onde ele está? Ele está a centenas de milhares de quilômetros da Terra, num lugar especial, ali para mapear o universo. Está tirando fotos das mais altas definições. O Hubble, aquele telescópio Hubble, já ficou ultrapassado. Ele tem um alcance fantástico, mas nada se compara. Pastor, como o ser humano consegue fazer essas obras? É inteligente. E eu te pergunto, nosso mundo está colhendo fruto dessa inteligência? Em parte sim, mas em parte não. Com toda a inteligência, o homem também cria suas bombas, cria suas armas, e nós estamos aqui orando e intercedendo para que haja paz na terra. Amém, meus irmãos? Percebam que sabedoria que tem regido as pessoas. Sabedoria dos homens. E dentro das igrejas, muitas vezes, quando há divisões e contendas, sabedoria dos homens. Por quê? Porque ela não procede de Deus, mas ela é demoníaca. Meus irmãos, tenham medo. Tenham medo do conhecimento dos homens, porque o conhecimento dos homens nem sempre glorificarão a Deus. Amém? Mas o conhecimento de Deus e a sabedoria de Deus
vai gerar algo extraordinário em nós. Vejamos o que diz o versículo 17 e o versículo 18. Mas a sabedoria que vem do alto, aleluias. Preste bastante atenção nas palavras de Tiago. Quem é que está no alto? Quem é o Pai das luzes? Quem é o Supremo, o Criador do céu, da terra? Quem é aquele que governa sobre tudo e todos, sobre homens pecadores e sobre servos? Quem é aquele que reina em todas as estações e tempos? Quem é que criou todas as coisas? É Deus. E aqui o texto diz: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Amém, meus irmãos? Oh, meu Deus! Se a minha sabedoria, eu tenho gerado guerra, gerado briga e feito divisões, é uma sabedoria, é um conhecimento humano e diabólico. Mas se a minha sabedoria, ela é pacífica, ela perde para ganhar, ela é uma sabedoria amável, porque o amor tudo sofre, o amor tudo padece, o amor tudo espera. Se a minha sabedoria é compreensível, é cheia de misericórdia, dá bons frutos, é imparcial, é sincera, não é com cera. Aí, meus irmãos, a sua sabedoria que você tem se alimentado veio de Deus, e com certeza a paz de Deus, que excede todo entendimento, estará com você, mesmo que o mundo esteja perdido e de ponta cabeças. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Esse é o primeiro conhecimento e é o grande conhecimento que precisamos de Deus. Por isso que eu falei para vocês que precisamos do verdadeiro conhecimento. Precisamos da verdadeira sabedoria. Você quer ela para a sua vida? Diga a Deus: eu preciso da tua sabedoria, eu preciso do teu conhecimento. Derrama sobre mim dessa graça. Segundo lugar, nós precisamos do verdadeiro temor do Senhor. Esse temor que acompanha a nossa vida. Talvez você já ouviu tanto de Deus, você cresceu dentro da igreja, mas a pergunta que eu te faço é: você tem temor de todo o seu coração? Você se mantém no temor? Porque alguns até têm temor, mas em algum momento perdem o temor. E aí a pergunta que eu faço é: você teme a Deus de todo o seu coração? Responda no teu coração. Eu sei que nós, religiosos, gostamos de medir o temor alheio, mas isso é muito mais íntimo. Porque Moisés, ele tinha conhecimento de Deus. Em algum momento, nos seus 40 anos lá no Egito, ele conheceu sobre Deus, e em virtude desse conhecimento do Deus de Abraão, ele viu um egípcio judiando de um hebreu e mata o egípcio. Ora, ele conhecia sobre o Deus de Abraão, mas ele matou em nome do Deus de Abraão. Quantas vezes nós matamos alguém com as nossas palavras? Moisés conhecia sobre o Deus de Abraão, mas até os seus 40 anos de idade ele não tinha um verdadeiro temor. E eu não tenho dúvida, se chamássemos Moisés para perguntar o que é temor, ele daria uma aula. Porque ele era muito sábio, ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Mas saber do temor e não viver o temor muda tudo. Quando Moisés conseguiu libertar o povo do Egito, ele só fez isso porque o seu conhecimento gerou nele um verdadeiro temor. Ou seja, ele alcançou o verdadeiro temor. Moisés, quando ele tem ali, diante da sarça, uma experiência com Deus, nasce naquele exato momento o verdadeiro temor na vida dele. E somente depois que esse verdadeiro temor nasceu no coração dele, ele foi agora veículo de vida e não mais de morte.
Por quê? Porque o temor nasceu no coração dele. E Paulo, pastor? Paulo a mesma coisa, meus irmãos. Paulo era mestre em Israel. E com todo o seu conhecimento do Deus de Israel, da tradição de Israel, do rabinato, da escola dos fariseus, de tudo aquilo que ele tinha aprendido, e ele era mestre, ele matava, ele perseguia. Ou seja, a sabedoria dos homens estava plena em Paulo. Mas no caminho de Damasco, o grande caminho do temor foi aberto diante dele. Aleluias. E ali, no caminho de Damasco, Paulo aprendeu o que é verdadeiramente temer a Deus. Lá em Oséias 6, vamos ler agora Oséias 6, do versículo 1 ao versículo 3, o profeta aqui continua falando sobre esse temor. Vamos ler, meus irmãos, Oséias 6. Oséias 6, do versículo 1 ao 3. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente, e ao 3º dia, Ele nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Aleluias. Meus irmãos, se permita ser um bom aluno na escola de Deus. Está sentindo que tua vida tem colhido frutos, como nós lemos de Tiago, de sabedoria dos homens e não da sabedoria de Deus? Divisões, contendas, brigas, iras, distanciamentos. Então, Deus tem te permitido viver a ferida, porque Ele quer te sarar hoje em nome de Jesus. E aqui o profeta Oséias diz no versículo 3, conheçamos o Senhor e esforçamo-nos por conhecê-lo. Aleluias! Conheçamos. Em que dimensão? Nessa dimensão do temor, nessa dimensão da prática, nessa dimensão da sarça, do caminho de Damasco, nessa dimensão em que, enquanto eu não frutificar para Deus, eu não tenho que estar preocupado no pastor, na igreja, nos outros, eu tenho que estar preocupado com a minha alma. Meus irmãos, eu venho falando para vocês, a gente está vivendo dias caóticos na história mundial, essa situação pré-guerra no mundo, já a cada dia se potencializando, as pessoas estão vendo isso como se fosse um filme da Netflix, uma temporada, vamos ver o próximo episódio. Não, meus irmãos, o que será do amanhã? Estamos aqui no Brasil, mas nós somos o povo de Deus. Deus levantou essa nação como uma nação sacerdotal para o mundo. E o diabo muitas vezes enganou o próprio povo de Deus, prosperou o povo de Deus, e agora o povo de Deus fez da prosperidade um ídolo. O povo de Deus se tornou vaidoso. Nós precisamos colocar os nossos joelhos no chão, a nossa boca no pó e clamarmos a misericórdia de Deus. Hoje a gente convive com tanta coisa errada, meus irmãos. Dentro da igreja, é uma vergonha, pessoas que mentem. Meus irmãos, o pai da mentira é o diabo. O pai da mentira é o diabo. Mentem, erram, vivem uma vida egoísta, não tem temor. Que Deus nessa manhã desperte no teu coração temor. Haverá um tribunal de Deus diante de nós. Isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a igreja, isso tem a ver com a nossa alma diante do Nazareno. Amados, a igreja tem convivido com o pecado e os pastores têm convivido docemente, porque afinal de contas eu preciso dos recursos, eu preciso do dinheiro. Oh meu Deus, é por isso que os profetas, eles eram mal vistos, e nesses dias, inclusive de Oséias. E é por isso que ele lançou essa palavra, a tribo do norte, a tribo do sul. Mas a tribo do norte não deu ouvido, veio o cativeiro babilônio. A tribo do sul não deu ouvido e veio o cativeiro assírio na tribo do norte. Veio o cativeiro babilônico na tribo do sul. Ou seja, o que precisa acontecer com a igreja? Meus irmãos, a gente precisa se posicionar.
Aqui eu não estou falando de ser de direita, de esquerda, eu estou falando de ser crente. Esqueça essa bobeira dessas discussões tolas e fúteis. Tenha posicionamento bíblico. O que Deus espera de nós? O que Deus espera de nós? Eu não estou querendo aqui ir para o discurso puritano legalista, que você não pode praticar um esporte, que você não pode, comer isso, aquilo. Não é isso. A gente é esclarecido, irmãos. A gente não pode viver no pecado, amados. Se você tem pecado e tem ficado confortável, filho, pelo amor de Deus, bota o teu joelho no chão e a tua boca no pó e clama pela misericórdia de Deus. Por quê? Porque aqui o Senhor está dizendo para nós: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, mas Ele só vai aparecer se a gente se voltar para Ele de todo o coração. Amém, irmãos? Voltar de todo o coração. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Essa semana aqui na nossa região, no nosso país, foi, principalmente no nosso estado, uma semana assim, extremamente abafada, quente. São Paulo com aqueles mormaços de praia. Como foi bom a chuva da noite, como tem sido bom sentir esse frescor, esse alívio. Mas eu faço a grande pergunta: como que vai a tua alma? A tua alma está seca, a tua alma está no pecado. Se arrependa, irmãos, porque precisamos ter temor. Ter temor. Olha só, irmãos, quando a gente aprende a ter temor, a gente não negocia a Bíblia. Deixa eu só falar um dado aqui do livro do profeta Oséias. O profeta Oséias, logo que Deus separa ele para ser um profeta entre Israel, Deus dá uma ordem para ele, que a maioria de nós não faríamos. Eu mesmo, de início, não faria. Confesso, não faria. Deus teria que trabalhar na minha vida. Vamos ler? Oséias 1. Olha só o que diz Oséias 1. Olha só, meus irmãos. Versículo de número 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Deixa eu dar um dado histórico aqui, rapidamente. Esse profeta foi longevo, ele profetizou sobre várias dinastias. Uzias foi um bom rei, Jotão foi um péssimo rei, Acás foi um demônio em forma de rei, e Ezequias foi um rei brilhante, piedoso. Tudo da tribo do norte. E esse Jeroboão, pelo amor de Deus, outro endemoniado, ele profetiza durante esses vários reinos. Ou seja, durante os reis Uzias e Ezequias, o povo estava ali temendo a Deus. Mas quando vinha o outro rei, é aquilo lá, irmãos. As pessoas, e nós somos de uma péssima, nossa essência. A gente muitas vezes precisa só de uma desculpa. Se todo mundo faz, a gente faz. Em outras palavras, perdemos o temor. Meu irmão, se todo mundo mente, o pai deles é o diabo, deixa eles. Jesus, o diabo tem uma filha chamada mentira, o pai tem um filho chamado verdade. Amém, meus irmãos? Guarde isso. Quando eu vejo crentes mentindo assim, sabe que nem coisa de novela? Meu irmão, peça perdão, isso é muito sério. Mas pastor, todo mundo mente, é por isso, olha o jeito que está. A gente não pode sair, enganando as pessoas, sendo pessoas que praticam. Não estou dizendo que a gente não vai pecar, como eu disse, irmãos, esquece agora, todos nós somos comedor de arroz e feijão, tá bom? Se você não é comedor de arroz e feijão, você é comedor de macarrão, de tapioca, pão com manteiga. Somos falhos, só teve um justo na terra, mas a gente não pode negociar com o pecado, amém? Olha só agora o versículo 2, eu quero que você preste atenção no versículo 2 e no 3, olha o que Deus mandou esse profeta fazer. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada da mais vergonha,
vergonhoso adultério, do mais vergonhoso adultério, pois por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Deixa eu traduzir aqui, eu sei que é uma discussão teológica. Deus manda ele casar-se com uma prostituta. Pastor? É. Profeta? É. E ele casa? Casa. Por quê? Porque ele tinha temor. E ele obedece. Deus já te pediu isso? Presta bastante atenção no que eu quero falar. Olhos de vocês nos meus olhos. Quantas são as coisas tão pequenas que Deus nos pede que a gente não cumpre? Por quê? Porque a gente é rebelde. Estão entendendo? Quantas são as vezes que a gente fica dando desculpa para não fazer o que Deus quer? Por quê? Porque é rebelde. Prestem atenção, amados. Precisamos temer a Deus. Terceiro e último lugar. Precisamos orar para que os nossos corações sejam inflamados pelo verdadeiro temor de Deus. Ou seja, que os nossos corações sejam fervorosos, que nós sejamos avivados, não aqui para fazer espetáculo, irmãos, não é o barulho da igreja, não, isso é tolice. Barulho que não gera vida é condenação garantida. Tem muitos irmãos que fazem um barulhão dentro da igreja, sai fora da igreja e dão mau testemunho. O verdadeiro cristão fervoroso, o verdadeiro cristão desperto, ele tem uma característica: ele vive algo transformador. Pode ser um tradicional, pode ser um pentecostal. Esses dias eu estava fazendo meus exercícios, e eu gosto demais, enquanto faço minhas atividades físicas, principalmente corrida ou caminhada, ouvir mensagens. Eu amo, meus irmãos. Eu seleciono uma ou duas e falo, hoje eu vou ouvir. E muitas vezes eu ouço 2, 3 vezes na mesma sequência. Esses dias eu estava ouvindo uma mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre o avivamento. Meus irmãos, enquanto eu corria, a presença de Deus banhava o meu coração. Eu começava até a me emocionar. Ainda bem que estava suado, que as pessoas que me viam de repente meio chorando não percebia. E aí eu emocionado, uma vontade de me colocar, parar ali a corrida e estar de joelho no parque. Eu falei, não vou fazer isso, vamos falar que sou doido, a gente é mal visto, mas assim, porque estava num ambiente público. Aí de repente o pastor Hernandes Dias Lopes, depois daquela mensagem maravilhosa, chamou um outro pastor para orar. Eu não conheço esse pastor, mas ele orava, meus irmãos, uma oração tão quebrantada, que aí a presença de Deus veio mais sobre mim. E aí eu sou avivado, né? A gente é avivado, batista avivado. Eu sentia a canela, eu já estava correndo. Eu falei, ainda bem que eu estou só correndo, né? Eu falei, não vou dar pirueta agora aqui não. Mas assim, meus irmãos, eu até brinquei comigo mesmo, eu comecei a sorrir, porque a presença de Deus enquanto eu corria, na atividade física, caminhando num parque cheio de gente, e eu sentindo a presença de Deus, a canela queimando, a presença de Deus baiano na minha vida, na minha alma. Meus irmãos, Deus quer nos dar experiências extraordinárias. Não é momento apenas de psicologia de massa. Uma das coisas que marcou demais o meu coração esses dias atrás, estudando sobre o avivamento, é a vida de Jonathan Edwards. Eu até publiquei aqui para vocês uma série de mensagens sobre ele. Jonathan Edwards, irmãos, assim como Whitefield e Wesley, viveram momentos de avivamentos maravilhosos. Mas sabe como que eles chamavam naqueles dias? Eles chamavam o grande despertamento. Jonathan Edwards ficava procurando aonde o Espírito Santo está trabalhando. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês, meus irmãos. A gente é muito burro, muito tolo. Vem uma pessoa, começa a falar que o avivamento chegou, a gente acredita. Aí ele fala, bom, o avivamento vai ser de segunda a sábado, porque domingo eu vou estar em outro lugar, então eu volto o avivamento só na outra segunda. Estão entendendo? O avivamento é algo de Deus. Igrejas não geram avivamento, homens não geram avivamento. O que é o avivamento? Resumindo, o avivamento é quando Deus é derramado poderosamente sobre o seu povo. É uma intervenção divina. A igreja não gera avivamento. Nós preparamos o caminho para que haja avivamento.
O grande despertamento que veio na igreja do século XVII, do século XVIII, com George Whitefield, Wesley, com a vida de Jonathan Edwards, foram despertamentos e moveres de Deus aconteciam, assim como aconteceu na virada do século XX no país de Gales. O país de Gales foi sacudido durante 2 anos por um avivamento. Pessoas começavam a orar e de repente sede de Deus vinha sobre eles, desejo, e de repente o fogo santo do Senhor caía sobre eles. Meu irmão, e nesses dias de Jonathan Edwards, de John Wesley, não falavam em línguas, não profetizavam, mas era uma presença poderosa de Deus que transformavam as vidas. Conta os historiadores que, inclusive, possivelmente, quando Jonathan Edwards registra sobre uma mulher que foi transformada, ele estava falando da própria esposa dele. Presta bastante atenção, meus irmãos. Quando eu sou um cristão que tem o conhecimento pleno de Deus, quando eu sou uma pessoa que realmente tem temor, eu me torno um cristão fervoroso. Eu amo a palavra de Deus, eu amo a presença de Deus, eu tenho sede e fome de Deus. Enquanto Deus não muda a minha vida, eu não sossego. É isso que nós precisamos, meus irmãos. É esse conhecimento, mas esse temor que gera essa vida que tem sede de Deus. E uma das características que a gente vê num verdadeiro avivamento, e precisamos orar para que Deus derrame um grande avivamento na nossa nação, é que vidas são transformadas e resultados acontecem. Deixa eu só te perguntar uma coisa aqui, deixa eu te fazer essa pergunta: quando foi que você se converteu? Talvez você se lembre do dia que levantou a mão para Jesus, mas a pergunta não é essa. Quando foi que realmente você se converteu? Quem realmente se tornou um convertido vai lembrar desse dia. Agora, talvez você nem lembre desse dia, porque você cresceu dentro da igreja, ou você tem uma experiência de anos dentro da igreja. Mas eu te pergunto, a segunda pergunta: você jamais, aliás, eu faço uma afirmação, você jamais se esquecerá do dia que você foi visitado por Deus. Você pode não lembrar o dia da sua conversão, como eu aprendi, mas você jamais vai se esquecer do dia em que você foi transformado por Deus. Isso é inegociável. Existem milhares de pessoas que estão aí nas igrejas, mas que precisam passar por uma experiência dessa. Por quê? Quais são as marcas de uma verdadeira conversão? É uma nova vida. Quais são as marcas de um verdadeiro avivamento? É a transformação daqueles que passam. E eu queria concluir agora com vocês, meus irmãos. Concluir porque essa palavra aqui de Oséias é uma palavra que se aplica para todos nós. Porque no próprio livro de Oséias vocês verão que do capítulo 11 em diante, Deus dá promessas de bênçãos àquela nação. Deus está dizendo: vocês se esqueceram de mim. E por que Deus tinha pedido a Oséias para ele se casar com uma prostituta? E por que Deus tinha pedido para ele ter filhos com a prostituta? Porque Deus estava agora usando a vida do profeta como uma grande pedagogia ao povo. Meu povo, vocês se tornaram como uma prostituta. Adoraram outros deuses, se venderam aquilo que não pode. Mas mesmo assim, eu continuo amando vocês, eu continuo ferindo vocês, mas eu continuo aguardando até que vocês venham e retornem-se para mim. Por isso que o profeta Oséias, ele faz o desafio no capítulo 6, versículo 1, e eu gostaria de ler novamente para a gente orar. Venham, voltemos para o Senhor. Venham, voltem-se para o Senhor. Meus irmãos, quanto tempo nos resta na nossa vida? Quanto tempo nos resta? Nós não sabemos, mas eu quero te ensinar uma das coisas mais importantes da nossa existência. É o dia que realmente a gente começa a viver para Deus. Porque o dinheiro não pode satisfazer a tua alma, os prazeres não vão satisfazer a tua alma, a religiosidade não vai satisfazer a tua alma. Aquele que morreu na cruz é quem vai sarar a tua alma, é quem vai te ensinar a amar, quem vai te mudar a sua natureza. Porque o profeta Oséias é essa pessoa tão ousada, que prega durante tanto tempo? Porque ele teve uma experiência com Deus. Porque Deus levanta os seus profetas na terra? Porque eles têm experiências com Deus.
E quando a gente tem experiência com Deus, a gente não troca Deus por nada. Jonathan Edwards foi um dos maiores escritores sobre avivamento. E ele ficava aguardando os noticiários, os periódicos, para saber aonde está tendo o avivamento. Porque, meus irmãos, quando há um avivamento, coisas maravilhosas acontecem naquela região. Talvez você diga, pastor, mas e se não acontecer um avivamento externo? Eu quero dizer que pode acontecer um avivamento interno, no teu coração. Por quê? Porque quando você for marcado por Deus, você vai ver que Deus é o maior tesouro da sua vida, que Ele é o seu tudo, e você naturalmente será uma pessoa que o amará. E olha, irmãos, esse é o grande desejo da minha alma, é amar o meu amado, é servir o meu amado. A oração que eu mais faço a Ele é: meu amado, aonde eu preciso melhorar? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? O que eu preciso fazer? O que eu preciso realizar? Devo permanecer? Devo prosseguir? Porque alegrá-lo é o grande segredo para todos nós. Eu deixo essa palavra ao teu coração e deixo esse desafio. Venham, voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, mas Ele nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente, e ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como a chuva de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e ore agora, dizendo: Deus, me dá esse verdadeiro conhecimento, me dá esse verdadeiro temor e me faça ter experiências contigo. Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia tão especial, por essa manhã tão abençoada. Nos dá, Senhor, o teu verdadeiro conhecimento, nos dá, Senhor, o teu verdadeiro temor, e faça-nos, ó Deus, sermos cristãos, sim, Deus, cristãos fervorosos, que vivem para Ti, por Ti, para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor. Que aprendamos, ó Deus, a viver diante da Tua presença, esperando apenas por Ti, e aprendendo a Te amar e Te servir a cada dia mais e mais, como Maria fazia, parava para contemplar a Tua beleza e adorar o Teu nome. Livra-nos, ó Deus, das síndromes de Marta, livra-nos, ó Deus, de nos perdermos com nós mesmos, conosco. Livra-nos, ó Deus, livra-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos a Tua palavra e a vivermos como viveram os Teus servos no passado, uma fé real, uma fé prática, uma fé que glorifica o Teu nome, uma fé que realmente saiamos do centro e que o Senhor seja o nosso centro, que o Senhor seja o amado da nossa vida, que o Senhor seja o nosso tudo. Ó Pai, muito obrigado por essa reflexão e abençoe o Teu povo e cada um que ora aqui conosco. Ó Deus, aqueles que têm vivido uma vida sem ter um encontro contigo, revela-te a eles. Aqueles que ainda não têm temor, faça com que o coração deles nasça temor. E aqueles, ó Deus, que perderam o temor, por qualquer motivo que seja, restaura esse temor, meu Pai, restaura. Porque assim como o Senhor foi paciente e amou a nação de Israel, a tribo do norte e a tribo do sul, eu sei que o Senhor nos ama. Eu sei que o Teu amor é a razão pela qual nós não somos consumidos. As Tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. E eu Te agradeço, meu Pai, porque eu sei que assim o Senhor terá misericórdia e revelará o Teu amor a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Recebe essa palavra, guarda ela no teu coração e pede para Deus: Senhor, me faça ser alguém que realmente Te teme. E aguarde, porque você verá Deus do teu lado. Você não precisará
do apoio ou do apreço dos outros, você terá o apreço de Deus. Quem tem o apreço de Deus tem tudo. Você não precisará de ser motivado por alguém, você será automotivado. Por quê? Porque o Espírito Santo estará contigo. E mesmo que te joguem numa cova repleta de leões, você irá para lá. Por quê? Porque você sabe em quem você tem crido. Quando tudo der errado na sua vida e na minha, você glorificará a Deus. Por quê? Porque Deus estará com você. Nosso querido irmão Reis pregou uma linda mensagem na quarta. Linda mensagem. Que o amor de Mical, Deus preparou para salvar Davi. Que o amor de Mical foi uma resposta nas entrelinhas. Enquanto ele pregava, meu coração, minha mente começou a despertar tantas coisas, meus irmãos. Tantas coisas. Porque o amor de Mical foi a provisão de Deus para Davi. O amor de Jonathan, foi a provisão de Deus para Davi. O amor de Davi por Mical e por Jonas foi a provisão de Deus para salvá-lo. Mas a inveja de Davi, ou melhor, de Saul, e a ira de Saul, e a maldade de Saul, foi a provisão de Deus para Davi também. Já parou para pensar nisso? Tudo vem de Deus. As coisas boas e as coisas ruins. Porque se eu aceito as coisas boas, como eu disse domingo passado, por que não receberia as ruins? Disse Jó. Louvado seja Deus. Nu nasci do ventre da minha mãe, nu voltarei ao Senhor. Amém? Curta aqueles que te amam, porque isso foi um presente de Deus para a tua vida. E aprenda a lidar com quem te odeia, porque esta é uma provisão de Deus para a tua vida. Pastor, mas onde está Deus nisso? Deus está te ensinando a lidar com quem te odeia. Quem entende essas coisas? Quem vive para Deus. Todos os profetas de Deus são resolvidos. Eles sofrem ao lado de Deus e eles se alegram com Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus continue te fazendo crescer em conhecimento, em temor e em fervor. Eu deixo essa palavra ao seu coração em nome de Jesus. Amém? Quero orar encerrando esse culto. Pai, muito obrigado, Pai, muito obrigado por esse culto tão especial, por tudo o que o Senhor fez conosco desde a abertura, louvores, intercessões, mensagem agora nessa conclusão. E agora despeça-nos em paz. Obrigado, Deus, pela apresentação do Davizinho, obrigado pelos parentes e amigos que vieram celebrá-lo, juntamente com seus pais, o Rick e a Aline. Ó Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado. Guarda essa palavra no nosso coração e nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a você, meu irmão, que veio aqui hoje, aos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Se esse culto foi bênção, compartilhe aí com muitas pessoas. Quem ainda não é inscrito, se inscreva nos nossos canais, deixe o seu like ou o seu dislike. Que Deus continue cuidando de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Quero agradecer também de uma forma bem especial a família do Rick, a família da Aline, por essa celebração. E se você quer entregar a sua alma a Jesus ou se reconciliar com Deus, aqui ou nas redes sociais, me procure no final desse culto ou nas redes sociais. Amém? Quero dar a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, que as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus e que a graça de Jesus estejam com todos nós, com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos. Deem um abraço bem forte no irmão e na irmã. Está encerrado o nosso culto.